Nessa aula 6, nós vamos falar sobre o projeto político-pedagógico como construção coletiva nas relações de trabalho. Segundo Libânio, o PPP é uma construção coletiva da identidade da escola, sendo entendido como um projeto de educação e de sociedade, fundamentado pelos princípios da democracia, justamente por ser participativo. E o PPP ele é dividido em 3 grandes marcos, né? Marco situacional, conceitual e operacional. É importante registrar aqui que o marco conceitual, você pode encontrar ele em outras literaturas com o nome de marco doutrinal, que quer dizer a mesma coisa, tá? O marco situacional, ele é basicamente a análise da realidade, é um diagnóstico que é o que a gente tem, é o que a gente chama de real. O marco conceitual, ou também chamado de doutrinal, é a opção teórica, tendo como base uma tendência progressista com ideais de participação e de democracia. E aí, nesse caso, seria o que a gente chama de ideal. E o marco operacional são as linhas de ações, né? A linha de ação, ou seja, como que o trabalho vai ser realizado, como é que a gente vai fazer para sair do real e chegar no ideal. Em resumo, os tópicos que precisam constar em um PPP são a missão, né? E aí essa missão ela é uma escolha democrática, coletiva, participativa. A clientela, para quem vão se dirigir essas ações do PPP, quem são esses alunos, esses professores, essa comunidade. Os dados sobre a aprendizagem para que todas as ações sejam bem planejadas, tendo como base a realidade, né? Então é importante que a escola tenha lá os registros de como é o resultado dela no SAEB, se for no caso do ensino médio, no Enem, né? Na questão da alfabetização, como é que ela está se saindo, né? Então, como é que é a realidade dessa escola? Quais são os resultados? Para que a gente possa planejar melhoria tendo como base a realidade. A relação com as famílias, como é que ela é? Como é que é a relação escola-comunidade? Os recursos, o que a escola precisa para desenvolver o PPP, as diretrizes pedagógicas e, por último, o plano de ação. Vejam os 5 erros mais comuns e desastrosos relacionados ao PPP. Então, retornando aqui, os erros mais comuns que a gente percebe relacionados à construção do PPP. O primeiro é adquirir um modelo pré-pronto ou solicitar que ele seja feito por outras entidades, consultorias de fora da escola, que, portanto, não conhecem a escola. Então, às vezes, você pode cair no equívoco de contratar um consultor, uma consultoria, às vezes grandes autores, para vir até a escola e ajudar a construir o PPP. Essas pessoas, geralmente, elas não estão naquele contexto, porque o PPP ele é construído ao longo de um tempo muito grande. E como a gente... Então, esse tempo é um tempo amplo. E como você não pode ter essa consultoria o tempo todo dentro da escola, isso fica fragmentado e fora completamente do contexto escolar, né? Então, a gente precisa construir esse PPP com a comunidade escolar, com a comunidade que conhece e que vivencia o cotidiano da escola. Outro equívoco, ir ao arquivo, pegar o documento que está pronto há muito tempo e simplesmente reenviá-lo aos órgãos competentes sem revisar. Gente, o PPP ele precisa estar atualizado o tempo todo. A atualização do PPP é um processo dinâmico. Tudo muda no PPP. O calendário escolar muda, a realidade muda. Você, às vezes, tem um problema num determinado ano, né, ano letivo, e você levanta esse problema, trabalha através do plano de ação com projetos, com programas, e no ano seguinte, isso já não é mais o problema a gente já tem outro problema no lugar. Então, é importante que a gente vá atualizando o PPP. Guardar o PPP a 7 chaves, né? Pegar, fazer ele, deixar no
no arquivo do computador, ou então numa gaveta, onde as pessoas não têm acesso, né? O PPP, gente, ele precisa estar aberto, ele precisa estar acessível a todas as pessoas da escola, principalmente porque nós temos muitas vezes nas escolas mudanças de professores que, quando você construiu o projeto, ele não estava lá. Então, ele precisa ter acesso. A primeira coisa que, quando a gente acolhe e recebe um professor na escola, é passar para ele esse PPP, para que ele tenha conhecimento, né? Ele precisa ser visto por toda a escola como resultado dos seus esforços conjuntos. Outro erro, desconsiderar o debate de ideias durante a elaboração do plano. Gente, você tem lá uma parte do PPP que a gente chama de plenárias, que são os encontros para discutir questões polêmicas, como, por exemplo, processo avaliativo, a questão da disciplina, a questão da metodologia. É imprescindível que todas as ideias sejam debatidas, tudo aquilo seja levado em consideração, discutido de forma transparente, todos devem ter voz nesse momento. E o último equívoco aqui é considerar o PPP um relatório do projeto institucional. Não é isso. O PPP é muito mais do que isso. Ele é um processo muito mais dinâmico, muito mais complexo do que um relatório de projeto. Um plano de ação, ele, como o próprio nome diz, né, ele é um instrumento de trabalho constituído pela escola com a intenção de organizar as ações a serem realizadas no ambiente escolar. Esse plano de ação, ele fica lá naquela parte do marco operacional ou marco operativo. E ele é um instrumento, né, ele é um requisito, ele é um instrumento que deve estar de acordo com o PPP. As dimensões que devem levar a parte de elaboração de um plano de ação são a questão da gestão democrática, da gestão participativa, descentralizada, a questão da formação continuada dos professores, né? A escola é um espaço de formação continuada, deve ser, tá? A questão da prática pedagógica, que está intimamente ligada à questão do processo ensino-aprendizagem, e a questão da avaliação. O projeto político-pedagógico e a busca pela melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem. Quando a gente, voltando aqui, né, ao elaborar o projeto político-pedagógico, a qualidade de ensino e da aprendizagem deve ser o ponto central. Isso é o artigo 4º da Lei 9394, né, da Lei de Diretrizes e Bases, e ela diz o quê? Que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por alunos de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, para que haja garantia de um ensino e de uma aprendizagem qualificada, precisa ser observados vários aspectos que podem estar relacionados. Primeiro, com a questão estrutural do espaço físico que se atende ao aluno, né? A gente tem que perceber isso, como é que é essa escola, a questão do clima da escola, da tranquilidade ou não, da escola ser um espaço de violência, desse aluno ter um espaço para ele, sem barulho, tudo isso vai estar envolvido, tá? O número de crianças atendidas por turma, né? Como é que você, muitas vezes, você vê uma quantidade enorme num espaço pequeno com um professor, como é que ele vai atender a todos? A questão dos recursos humanos e financeiros e a proposta pedagógica desenvolvida pela escola. Tudo isso deve ser considerado.